E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai começar a falar da abertura italiana, que acontece depois do lance E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo C4. Então as brancas desenvolvem uma peça, controlam o centro, preparam o roque, definitivamente não tem nada de errado com essa abertura, e também miram lá no peão de F7. Nesse vídeo inicial a gente vai falar de algumas linhas raras das pretas e principalmente as linhas mais agressivas que as brancas têm à disposição. Então vai ter os gambitos, sacrifícios de peões, lances muito fortes de ataque. E eu vou deixar as linhas um pouco mais calmas para o próximo vídeo. Tá? Então vamos começar com as linhas, os desvios. Acho que a primeira coisa que é importante aqui é você conhecer o que fazer contra o lance cavalo D4. Bom, aqui o que você precisa saber é que você tem que tomar o cavalo e depois seguir o jogo normalmente, né? Jogar roque. E o branco tem um desenvolvimento melhor. Mas aqui o ponto é o seguinte. Se as brancas jogam um cavalo por E5, que é o que o gambito te tenta, né? O preto joga dama G5, atacando o cavalo e atacando o peão. E aí, já começa a ter que fazer lances estranhos, porque tem que tomar de bispo em F7, mas aí a posição já não tá tão simples de jogar de brancas mais. Mas aí se você joga um lance como cavalo para F7, dando Garfield, vem dama G2, atacando a torre. Torre F1. E aqui depois de torre F1, o preto já tá ganho, né? Então é esse tipo de armadilha que as pretas buscam, né? Claro que não é forçado. E aí depois de dama por E4, cheque. Bispo E2. O preto dá mate com cavalo F3, né? Então esse é o tipo de armadilha que você tem que ficar atento. Mas eu acho que é aqui simplesmente ou jogando lances como roque direto, ou cavalo por D4, peão por roque, o branco tem uma posição melhor, sem sombra de dúvida. Então, vejamos. Outra opção que o preto tem é o lance bispo E7, que é um lance mais calmo também. Não principal, mas é um lance bem calmo. O preto desenvolve uma peça, prepara cavalo F6 sem levar nenhum tipo de golpe. Então, D4, D6. E aqui o preto, só que o preto tem que se contentar com uma posição um pouco mais apertada, né? Um pouquinho menos de espaço ali. Vai ter que jogar um pouquinho com mais paciência. O preto pode jogar com E por D4 também. Cavalo por D4. E aí o branco, de novo, vai ter um pouco mais de espaço. Também dá pra tentar o lance C3 aqui. E aí, se o preto jogar D tomar C3, entra numas complicações depois do lance dama D5. Porque não é tão simples defender o peão de F7 agora. Porque cavalo H6 leva bispo por H6. Bom, vamos para os lances principais aqui das pretas. São bispo C5 e cavalo F6. Eu vou começar pelo lance cavalo F6, que é um lance um pouquinho menos jogado do que o lance bispo C5. Então é um lance de contra-ataque, né? Atacou o peão de E4. E aqui as brancas têm duas opções extremamente agressivas. O lance cavalo G5, que ataca o peão de F7. Mas eu vou começar com o lance D4, que as brancas tentam lutar contra o peão de E5 das pretas, que é um tema bem típico que a gente já viu em várias aberturas. Então, E por D4. E aqui o branco joga com roque. O branco pode jogar com E5 também. E eu acho, não tenho certeza exatamente, mas vai acabar transpondo para uma outra variante que a gente vai ver no vídeo. Então a gente vai focar no lance roque, sacrificando outro peão, cavalo por E4, e aqui o branco joga com torre E1, cravando o cavalo. As pretas só tem um bom lance aqui, que é D5, defendendo o cavalo e atacando o bispo, porque um lance com F5 debilita bastante aqui essa diagonal. Então aqui as brancas podem até jogar bispo G5, já atacando a dama, desenvolvendo rapidamente. Então torre 1, D5. E aqui o lance que as brancas precisam fazer aqui é bispo por D5. Porque se as brancas jogam um lance como bispo B3, é um lance muito lento, né? As brancas estão com 2 peões a menos. Vão acabar recuperando em D4, mas depois de bispo E6, as pretas têm vantagem aqui porque tem um peão a mais e as brancas não conseguiram criar nenhum tipo de ataque, né? Então tem que jogar bispo por D5 baseado num tema tático. Então depois de dama toma D5, as brancas têm que jogar cavalo C3 aqui. E esse é o tema que salva a peça para as pretas. Porque o ponto é o seguinte, né? O cavalo não pode capturar porque está cravado. E o peão não deve capturar porque a dama está caindo, né? Então tem uma cravada aqui e tem outra cravada aqui. E as pretas jogam com dama 5 no geral, cavalo E4 e aí bispo E7. E aí as brancas vão tentar jogar essa posição
baseado no rápido desenvolvimento, né? Bispo G5, por exemplo, roque, bispo por E7, cavalo por E7, e aí cavalo por E4. E jogar essa posição, onde as brancas, bom, posição simétrica, e tem esse desequilíbrio, né? Cavalo contra bispo. Tá bom, vamos lá. E agora vamos falar do cavalo G5, né? Que é o... Aqui, uma coisa importante para saber é que as brancas também ganham um peão forçado. Então as pretas têm que saber lidar com a compensação aqui. O lance que as pretas precisam... Tem duas opções aqui, na verdade. O preto precisa jogar D5, mas eu vou falar antes do contra-ataque Traxler, que é o lance do bispo C5, ignorando que o peão de F7 está caindo, que na maioria das vezes é meio assustador. Então, por exemplo, se cavalo por F7, né, o preto joga bispo por F2. E é bem concreto as linhas. Então, por exemplo, depois de rei por F2, cavalo por E4. E aqui as brancas têm duas variantes. Tanto rei G1, tanto rei E3, que já me parece um pouco mais assustador, colocar seu rei no centro. E aí segue linhas como dama H4, e aí é violência pura, né? E aí o branco vai tentar jogar essa posição. Dá pra jogar com rei F1 também, não aceitando sacrifício. E as brancas estão dando um garfo aqui na dama e na torre. As brancas também podem tomar em F7. Normalmente o preto joga com rei F8. Não, rei F8. Não, rei E7. Não, deixa eu ver aqui na base, acho que eu me confundi. Rei E7 é o lance principal. E aí bispo B3 ameaçando o cavalo F7. E aí as pretas tentam jogar essa posição que parece um pouco estranho, para ser bem sincero. Mas só para mostrar uma armadilha aqui, depois do lance rei F8. Então, por exemplo, o bispo B3 para dar o garfo ali em F7. D6, cavalo F7. Dama E7. E aqui o branco tem que tomar certo cuidado porque não dá para tomar em H8. Porque se joga cavalo H8, as brancas levam o bispo G4 aqui. E a dama tá meio presa. E as brancas são obrigadas a jogar o lance F3 aqui. E depois do lance F3, vem um lance muito brilhante aqui que é cavalo por E4. Não dá pra tomar o cavalo porque cai a dama. E se tomar o bispo, leva a dama H4, cheque. E aí o branco tá completamente perdido. Porque, por exemplo, depois G3, bispo F2. Se rei F1, dama H3. Se rei E2, dama G4, cheque. As brancas aqui já perderam a dama. Só pra mostrar o espírito, né? Esse tipo de armadilha mostra muito o espírito da abertura. Uma abertura bem tática. Então, tem que jogar D5 aqui. Então, peão por D5. E aqui, o lance certo é cavalo A5. Se as pretas jogam cavalo por D5, a gente entra no que a gente chama, depois de cavalo por F7, no famosíssimo ataque fígado frito. Então, rei por F7, dama F3 cheque, atacando o cavalo e atacando o rei. O preto é meio que obrigado a jogar rei E6 para defender o cavalo, só que o rei em E6, numa posição aberta, sempre é perigosa, né? Cavalo C3, aumentando a pressão em cima do cavalo. Cavalo B4. E aí, dama E4 mantém certa pressão. A gente vai ver uma partida nessa variante só para mostrar um pouquinho do potencial da posição das brancas aqui. Na prática, no geral, é bem difícil jogar com o rei das pretas em E6. Mas, um detalhe a mais, o branco pode jogar D4 aqui e jogar as linhas um pouco melhoradas, né? Então, por exemplo, depois de peão por, aí cavalo dá para jogar roque e cavalo por F7 também com um pouquinho melhor. Roque, depois joga cavalo por F7, acho que é até mais sólido. Então tem que jogar cavalo A5 aqui. Depois de peão por, cavalo A5, sacrificando o peão mesmo. Então as pretas vão jogar com material a menos em troca de compensação de atividade das peças. Então bispo B5 cheque, é o lance principal. Tem o lance D3 também, só que não é extremamente popular, porque depois de H6, cavalo F3 E4. As pretas já têm certa iniciativa aqui. Então bispo B5 cheque. E aí C6. Depois eu volto. Bispo B5 cheque. Peão por, peão por. E aqui as brancas ganham o peão. E aí tem algumas opções, né? O branco pode jogar com dama F3, cravando o peão. Pode jogar também com lance bispo D3, para quando as pretas jogarem H6 o cavalo vir para E4. Mas a linha principal usando mesmo é o lance bispo E2. E aí depois de H6. E aí tem as duas voltas, né? Tanto o cavalo F3, tanto o cavalo H3 aqui, que é o lance preferido do Fischer e do Steinitz. Então,
Cavalo F3 é uma opção também. E aí só para mostrar o espírito da ideia das pretas, né? Jogar com E4. E aí depois de cavalo E5, bispo D6 ganhando um tempo. E as pretas vão tentar jogar com esse peão aqui incomodando a posição das brancas. E potencial de ataque na ala do rei. E as brancas vão tentar consolidar a posição e tentar manter o peão a mais de alguma forma. Aqui as pretas têm opções também. E é principalmente em volta do lance B5 aqui. Contra-atacando em cima do bispo. E aqui, por incrível que pareça, o melhor lance para as brancas é bispo F1. Para defender o peão de G2. E aí vocês vão falar, eu tô louco, né? Mas o ponto é o seguinte, se as brancas jogam bispo por B5, dama por D5. E aí o peão de G2 está caindo, então por isso tem que estar com o bispo em F1 ali. E aí, por exemplo, depois de B5, bispo F1, dama D5. Só que agora o peão de G2 não está caindo mais, e aí as brancas podem jogar cavalo C3, desenvolvendo com ganho de tempo. Bom, eu acho que era isso que eu tinha que falar da variante do cavalo G5. E agora vamos falar um pouquinho do lance bispo C5 aqui. O lance principal das brancas é o lance C3. Na italiana é muito típico as brancas jogarem com C3 e tentar jogar com D4, para criar o centro de peões. Até promover a variante aqui para não me enrolar. Aqui, só para ilustrar, né? As pretas podem jogar com dama E7, que é um lance muito antigo, assim. Bem antigão mesmo. E aí de D4 e aí bispo B6 para manter o centro, né? E aqui é o tipo de posição que surge muito da italiana e da abertura ao Rui Lopes. Então as brancas controlam o centro relativamente bem e depois de roque as pretas jogam com um D6, tentando manter o peão em E5 firme, sólido, como uma rocha, que é uma posição bem típica da italiana. Mas o lance principal aqui é cavalo F6, contra-atacando no peão de E4. E aqui a gente vai ver as linhas mais agressivas. Então, lance D4, peão por. Até jogaram B4 aqui recentemente, mas não tem muita. Leva para posições, eu acho que leva para posições semelhantes a algumas ideias, só que com o lance B4 incluído, que eu não acho que seja aquela coisa, né? Então, por exemplo, depois de E5, eu acho que o preto já pode jogar D5 aqui, que é uma reação típica. E toma F6, D toma C4. Pode deixar tomar em G7. Ok, torre G8. E aí se roque, torre... Opa. Espiou. Torre por G7. E apesar do rei das pretas estar no centro, é muito fácil desenvolver as peças, né? Então, por exemplo, depois de torre 1, bispo E6. B5, cavalo E7. E agora as brancas podem jogar C por D4. Só que depois de dama D7, as pretas já estão rocando grande e já tem uma coluna aberta para atacar o rei das brancas. Certo? B4 é interessante, mas não acho que seja extremamente perigoso para as pretas. E aqui o lance C toma D4 para abrir, para manter o centro perfeito, o centro clássico que a gente chama. As brancas também têm a opção de jogar o lance E5 aqui. E aí as pretas devem jogar com D5, contra-atacando no centro. Bispo B5, cavalo E4, peão por, e aí bispo B6. Ou bispo B4, já que talvez seja um pouco melhor até. E aí qual é o espírito da posição aqui, né? Depois de cavalo de BD2. Roque. As pretas vão tentar martelar o peão de D4, ou seja, aumentar a pressão com o cavalo. Indiretamente aqui também, já que as pretas atacam uma peça que defende o peão de D4. E as brancas vão tentar manter esse centro e tentar jogar com mais espaço. Beleza? Bom, então C por D4, bispo B4, cheque. É importante esse cheque porque se as pretas jogam bispo B6 aqui, elas cedem o centro totalmente para as brancas, né? E aí as brancas podem jogar D5 e aí depois de cavalo E7 jogar E5 também, né? E o centro das brancas é totalmente... tá muito avançado e já tá tomando espaço das peças das pretas. Já não é tão fácil desenvolver as peças das pretas aqui. Bom, e aí bispo B4, cheque. Por isso é importante. E aí cavalo C3. Eu vou mostrar aqui o lance bispo D2, que é o lance um pouquinho mais sólido, né? Que não sacrifica nada. Bispo D2, cavalo D2. E aqui as pretas devem jogar com D5 para contra-atacar no centro. Porque se as pretas jogam roque, entra num cenário semelhante com o que a gente viu agora há pouco.
as brancas podem jogar tanto D5, tanto E5, para aproveitar essa vantagem de espaço que elas têm. Peão D5, peão por e cavalo por D5. E aqui o tipo de posição que leva é que as brancas vão ter um peão da dama isolado e vão tentar jogar atacando, né, para compensar essa fraqueza. E as peças das pretas vão tentar atacar esse peão de D4 e ao mesmo tempo mirar no peão de D4 e tentar trocar algumas peças para levar para um final onde o peão isolado vai acabar sendo uma fraqueza ainda maior. Então, cavalo C3. E esse é o lance que a gente chama de ataque do Greco. O Greco, para quem não conhece, foi um jogador que nasceu em 1600 e ele fez algumas contribuições importantes para o desenvolvimento do xadrez, tá? Então, ele tem algumas partidas dele, ou análises também, tem essa teoria. Então, o preto deve jogar cavalo por E4. E eu acho que até mostrei uma partida aqui com lance D5, talvez. Peão por e cavalo por D5. Uma partida do Steinitz no tema de ataque ao rei. Que não é uma boa opção para o preto. Então eles devem tomar em E4 e aqui o lance principal é roque. Sacrificando o peão mesmo, sacrificando material para atacar. E aqui tem duas variantes. O preto normalmente tem que jogar o lance bispo por C3 aqui, é importante. Se as pretas jogam cavalo por C3, entra numa posição um pouco tensa. Porque depois de peão por, bispo por, dama B3, as brancas estão sacrificando uma torre inteira, mas estão desenvolvendo uma certa iniciativa. O rei das pretas está no centro ainda. Então, só para ilustrar o perigo de você tomar todos os peões aqui, então, por exemplo, depois de bispo por A1, bispo F7, rei F8, bispo G5. Desenvolvendo mais uma peça, atacando a dama. Então, cavalo E7, cavalo E5, levando mais uma peça para o ataque. E aqui, se as pretas jogarem bispo por D4, segue bispo G6, né? Ameaçando dama F7, D5, dama F3, cheque. E aí tem que devolver um pouco do material, porque senão vai levar mate em F7. Então, por exemplo, depois de bispo F5, bispo por E5. E agora, depois de bispo E6, as pretas estão completamente perdidas, porque depois de bispo F6, bispo por F6, rei E8, bispo G7. E aí as brancas estão dando mate ali em F7. E as pretas vão ter que entregar muito material para tentar sobreviver. E caso as pretas joguem D5 aqui, vem dama F3 igual, ameaçando os temas em cima do rei. Bispo F5, bispo E6, saindo aumentando a potência da cravada. G6, e aí leva mate em 2 com bispo H6, rei 8 e bispo F7. Isso ilustra muito bem o potencial de ataque das brancas, né? As pretas tomaram todo o material que as brancas ofereceram e acabaram levando o ataque. Então, bispo por C3 é um lance melhor aqui. E aqui o lance D5 deve ser feito, né? O ataque Moller. Então, porque se as brancas jogam B tomar C3, vem D5 aqui, que é um lance típico que a gente já viu um monte de vezes aqui na italiana, né? Porque defende o cavalo e ao mesmo tempo ganha um tempo, né? Tacando o bispo. E aí, por exemplo, depois de bispo D3, roque, e as brancas vão ter que lutar por compensação pelo peão, porque não está claro aqui o que elas têm em troca do peão sacrificado. Então, de novo, para ilustrar a linha D5, atacando o cavalo e atacando o bispo também, né? Então as pretas têm que tomar uma decisão, qual peça elas vão tirar. O mais normal aqui é bispo F6. E aí torre 1. Então as brancas ainda não tomam as peças das pretas, né? Continuam atacando. Cavalo E7. Torre por E4, D6. É um lance importante porque se as pretas jogam roque, por exemplo, lances como D6 podem ser um pouco incômodos. Porque depois de peão por, dama por. E aqui a dama das brancas bloqueia o peão de D para o bispo de C8 sair, né? Igual a gente viu naquela partida do Paulsen com Morphy, só que de cores invertidas, né? Então uma ideia bem típica que as brancas podem acabar usando esses tempos para desenvolver um ataque. Mas aí D6, e aí bispo G5 acelerando o desenvolvimento, toma. E aqui H6 é o lance. Se as pretas jogam roque, tem algumas ideias de cavalo para H7 aqui. Se rei para H7, dama H5 cheque, rei G8 e torre H4 com chances de ataque para as brancas. Então, H6,
E aqui, uma linha possível é dama E2. E aí HG5, torre 1. Ameaçando tomar em E7. Só que as pretas aqui tem um lance bem legal, que é bispo E6. Tampando a coluna. E depois de D por E6, F6. Então isso aqui fica meio questionável, né? O fato... E aí as peças pesadas não estão trabalhando tão bem agora, né? Que a coluna fechou. E as pretas vão tentar jogar lances como C6, D5, tirar a dama e roca grande. Mas aqui bispo B5, cheque é uma ideia. Bispo D7, dama E2, toma, dama D7, dama B7. E agora as pretas conseguem rocar. E saiu, aliviou um pouco a pressão, né? As brancas recuperam o material. E a pressão na posição das pretas acabou acabando, né? Torre de A1, torre de AB8, dama A7, cavalo por D5. E aqui dama D4, dama F5, cavalo F3, torre B4. E aqui as pretas têm uma posição um pouquinho melhor, mas ainda assim tem chances para os dois lados, né? Então, esses gambitos são bem agressivos, já tem 20 minutos de vídeo já. São ideias bem agressivas. Então vamos para as partidas, né? Então a primeira partida que eu vou mostrar é uma partida do Rodzinski com Alekhine, numa partida de exibição em 1913. Então foi uma italiana, né? Por outra ordem de lances. E aqui o Alekhine jogou com D6, que é um lance que pode ser questionável, porque deixa a posição das pretas um pouco passiva, né? Mas é completamente jogável também. O branco jogou com C3, e aí veio o bispo G4, que esse sim já é um lance mais questionável. Dama B3, né, atacando o peão de F7 e atacando o peão de B. Dama D7, defendendo aqui. E aqui o branco jogou com o cavalo G5, atacando o peão de F. Cavalo H6, defendendo o peão de F. E aqui, o jogador de brancas, eu acho que ele foi muito emocionado. Porque ele tomou em F7, seguiu o cavalo para F7, cavalo F7, dama F7. E aqui o ponto das brancas é o seguinte, é que elas vão tomar em B7 aqui. E se as, dava para jogar torre D8, dama C6 e o branco vai argumentar o quê, né? Eu ganhei material, ganhei um peão. Mas aí depois de bispo D7, por exemplo, dama B7, e aí as pretas vão argumentar que eles têm quase todas as peças desenvolvidas aqui. Beleza, mas o Alekhine jogou rei D7 aqui, sacrificando a torre. Largou a torre. Só que depois de dama 8, tem uns problemas aqui na posição das brancas, porque as brancas não arrocaram, né? Não tem desenvolvimento. Seguiu dama C4, ameaça no mate em E2, F3 e agora bispo por F3. Né? Sacrificando o bispo, porque depois de G por F3. E agora começou um ataque fulminante aqui. Cavalo D4, ameaçando o mate em E2. E aqui o branco jogou com D3, tentando desviar a dama para conseguir manter a vantagem material, né? O lance mais sólido aqui seria C por D4, devolvendo o material direto, porque depois de dama C1, rei E2, dama por H1, as pretas recuperam o material e as brancas vão tentar jogar essa posição. Mas aí depois de D3 a ideia é o seguinte, né? Porque depois de dama por D3, C por D4, a ideia das brancas era desviar a dama, né? Então as brancas não tem mais dama tomar C1 cheque aqui, recuperando o material. Só que depois de bispo E7, atacando a dama e ameaçando o mate em H4. Foi isso que as brancas não viram. Tanto que depois de dama H8, levou o mate aqui. Isso mostra também o que acontece se você não respeitar os princípios da abertura, né? Um exemplo bem legal de como punir os erros. Vamos pro próximo, então, uma partida do... esqueci de falar de um. Putz, peraí, vamos voltar aqui na parte teórica. Ops. Aqui, depois do lance bispo C5, as brancas também tem o lance B4 aqui, que é o gambito Evans, né? Nossa, esqueci totalmente de falar desse. Então, eu falei lá no começo que as brancas querem jogar muitas vezes querem jogar C3 e D4. Mas aqui, a ideia do gambito Evans é justamente essa, só que depois de bispo por B4, a ideia das brancas é jogar com C3, só que o C3 vem com ganho de tempo, né? Então isso atrai o lance... Essa é a ideia do B4. E aí a ideia é preparar D4 no próximo lance. E aqui as pretas têm algumas opções. Bispo A5, para dificultar um pouco aqui o lance D4. Bispo C5. O bispo C5 não é tão popular porque o branco pode jogar D4 agora com ganho de tempo de novo. Né? Então, por exemplo, depois de peão por, bispo B4 cheque, bispo D2, toma. As brancas têm um centro perfeito, tem um peão a menos, mas
né? Paciência. E vão jogar com rock e tentar compensar o material. Também tem o lance bispo D6, que já é um pouco mais estranho, mas é totalmente jogável aqui. Então, voltando para cá, para a partida do Fischer com Fine, vamos mostrar o Gambito Evans, acabei esquecendo. E aqui jogou com bispo A5, D4, e toma D4, e aqui rock, né, acelerando o desenvolvimento. As brancas não estão se importando mais com nada. Né? Então D toma C3, e aqui dama B3, né, atacando o peão de F7. Dama E7, e aqui cavalo por C3. E aqui as brancas têm o quê? Se eu sei contar, tem 2 peões a menos. Mas as brancas têm um desenvolvimento animal aqui, né? E as peças das pretas ainda nem saíram das suas casas iniciais. Seguiu o cavalo F6 e aqui cavalo D5 é muito chato. Porque meio que força as pretas a abrirem a posição. Porque se você joga um lance como dama D8, vem bispo G5. E aí as brancas terminaram o desenvolvimento e o rei está no centro. Cavalo por D5 e toma D5, abrindo a coluna E. Cavalo E5, cavalo por, dama por E5. E depois de bispo B2, aqui as brancas já têm uma vantagem gigantesca. Seguiu dama G5. E aqui o Fischer jogou H4 para desviar a dama da defesa do peão de G7. Seguiu dama por H4, bispo G7, torre G8, torre E1. E depois de rei D8, dama G3. E aqui as pretas abandonaram. Porque é um jeito bem bonitinho de acabar a partida. Porque a ideia é que se as pretas tomam em G3, levam o bispo F6 mate. E as pretas não têm uma boa resposta para isso. Porque, por exemplo, depois de dama H5, bispo F6 de novo. Então, não tem o que fazer. E por fim, vou mostrar uma partida do Polério com Domênico em 1610, né? Só para ilustrar os temas do ataque Fegatelo ali. Então a gente parou mais ou menos aqui. E aqui as brancas jogaram com D4. Para abrir a posição. C6, apoiando o cavalo. Bispo G5, né? Aumentando a pressão aqui em cima do cavalo de D5, porque crava um dos seus defensores. H6, tomou. E aí roque grande. E aí de novo, né? O tipo de posição que as brancas querem, né? Sacrificou uma peça, acelerou o desenvolvimento e estão jogando torre de H1 no próximo. E aí o rei das pretas está em E6. Então seguiu torre F8, dama E4, torre por F2, que é totalmente questionável. Tomar um peão de F2 com seu rei totalmente exposto ali em E6. D por E5, bispo G5, cheque, rei B1. E aqui as pretas tentaram jogar para tentar aliviar a posição com torre D2 aqui. Só que aí depois dava para jogar torre por D2, bispo por D2 e torre F1, né, para seguir com dama F5. Mas aqui as brancas preferiram jogar com H4, atacando o bispo, que também é um lance muito bom. Torre D1, torre D1. E aí bispo para H4. E aqui a pressão na casa de D5 ficou meio insustentável. Tanto que a partida acaba muito rápido depois de cavalo D5. CD5, torre D5. E agora tem uma sequência de cheques descobertos em cima do rei das pretas. Dama G5. E aí torre D6, cheque. E aí depois de rei E7, seguiu torre G6 e aqui as pretas abandonaram. Porque vão acabar perdendo a dama, né? Porque, por exemplo, depois de dama D2, dama H4. E o ataque em cima do rei das pretas vai ser destruidor. Bom, é um vídeo um pouco mais longo. Eu espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo vídeo.